Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos ao 53º Festival de Inverno UFMG. Damos continuidade às atividades desse nosso penúltimo dia de festival. Teremos agora a roda de conversa Restauração e Enxertia, Formas da Memória em Pedro Nava e Silviano Santiago. Na sequência, a palestra Rever Macunaíma, com Jaider Isbel, e após a roda de conversa Sertão Mundo, os desafios da montagem de uma exposição virtual. E para finalizar a noite, temos a textura sonora Call a Call, Cantarol, e a entrevista show Conversas Musicais com Toninho Horta. Antes de começarmos agora a primeira atividade, eu deixo o lembrete de que todas as rodas de conversa e palestras dão direito a certificado sem necessidade de inscrição prévia. Para garantir o certificado, é só preencher o formulário com a lista de presença durante a transmissão ao vivo. O link para o formulário já deve estar aí no chat para vocês e também no QR Code que fica na tela. E agora um convite para o nosso público que é da UFMG. Se você trabalha em algum projeto ou espaço cultural, participe do nosso mapeamento cultural. Acesse ufmg.br/mapa da cultura e cadastre a sua iniciativa. Você também pode se cadastrar como um agente cultural. A sua participação contribui para o aperfeiçoamento das políticas culturais da universidade. E agora sim, vamos dar início à roda de conversa Restauração e Enxertia, Formas da Memória em Pedro Nava e Silviano Santiago. Nessa conversa, a obra memorialística de Pedro Nava e o livro de memórias Menino Sem Passado, de Silviano Santiago, são lidos a partir de duas metáforas, respectivamente, restauração e enxertia, revelando modalidades distintas de escrita, ora voltada para a ideia da reminiscência como complemento, em Nava, ora suplemento, em Santiago, delineando perspectivas discursivas distintas de elaboração da história pessoal do memorialista e da história social brasileira. Para essa conversa, temos o prazer em receber Wander Melo Miranda e Marília Rotier Cardoso, com a mediação de Eneida Maria de Souza, que é professora titular emérita da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora do CNPq. Ela atua na área de teoria da literatura e literatura comparada, com destaque para os temas crítica biográfica, modernismo brasileiro, Mário de Andrade e Pedro Nava. E ela também é uma das coordenadoras do projeto Minas Mundo, que é parceiro de realização do nosso Festival de Inverno. É com você a palavra, professora Eneida, uma excelente roda de conversa para todos. Obrigada. É com muito prazer que eu começo, né, essa roda de conversa hoje, agradecendo mais uma vez a nossa participação do projeto Minas Mundo e a parceria com o Festival de Inverno, agradecendo muitíssimo a organização desse festival e aos curadores também do Minas Mundo, e principalmente ao Fernando Mencarelli e a sua equipe, porque tem feito um trabalho, eu diria, um trabalho hercúleo, porque não é fácil comandar um festival, né, online, né, em que, principalmente porque tem muita gente, como eu, que fica toda embaraçada com relação a essa questão da informática, né? Eu fico também muito satisfeito de ter aqui meus dois colegas, Marília Rotier Cardoso, que é mineira, mas que mora há mais tempo no Rio de Janeiro, né? Dá aulas na PUC, na PUC Rio, e já foi professora na UERJ, de literatura brasileira. Marília é uma grande especialista no estudo dos arquivos, no estudo da literatura brasileira, e principalmente da obra do Nava. Ela há muito tempo que ela destrincha, ela lê, ela tem uma memória também fenomenal. Eu fico impressionada como que ela lembra, né, dos livros do Nava, de passagens que ela realmente retrabalha o tempo todo. E é também uma leitora, uma grande leitora do Silviano Santiago, que foi nosso professor na PUC, no Rio, nos anos 70, e, ao mesmo tempo, ela convive com ele, né? Conviveu muito tempo na PUC e convive até hoje, né? Nas rodas, né, literárias do Rio de Janeiro. O professor Wander Miranda é meu colega há muito tempo, foi e continua sendo um grande amigo, um grande
pesquisador que dirigiu, né, de uma maneira muito brilhante a editora UFMG durante vários anos, e tem também uma série de livros publicados que são realmente referência nos estudos literários brasileiros. Ele é também um grande especialista na obra do Nava, não é? Porque, principalmente, quando ele começou a pesquisar sobre a sua tese de doutorado nos anos 80, com a comparação, né, entre Silviano Santiago e Graciliano Ramos, né, o seu livro, Corpos Escritos, ele é uma referência na área. E, então, ele também eu diria, uma das primeiras teses, né, quase uma primeira, poderia dizer isso, sobre o Silviano Santiago. Então, nós estamos diante de dois especialistas que eu reputo, né, de uma grande qualidade. O nosso tema hoje, né, dessa conversa, é justamente a relação, né, que nós vamos ter que fazer entre dois escritores que estão aqui estão sendo analisados, né, e que tendo como tema, principalmente, o memorialismo em Minas e suas diferentes concepções. Trata-se, na realidade, de dois nomes, né? De dois memorialistas mineiros que, em época distinta e de determinadas gerações, né, de outras gerações, eles se notabilizam pelo cuidado em também transformar o estilo das memórias em relação aos outros que os precederam. Quer dizer, todos os dois são inovadores, não é? O Nava, todo mundo já tem conhecimento disso, mas é bom lembrar que ele surge, né, no quadro brasileiro, né, da literatura, do memorialismo, nos anos 70. E é curioso que nos anos 70, o estudo do memorialismo e o surto também de obras memorialistas ainda estava muito em baixa, não é? Eu me lembro que eu estudava mesmo na PUC e a gente não lia obras memorialistas, né? A gente ainda estava influenciada por toda a leitura do texto, por toda uma leitura da obra, e essa relação com a memória ela não existia muito nessa época. É claro que, não estou dizendo todo mundo, mas ele chega, então, no momento em que começa-se a repensar essa questão do memorialismo, e há uma mudança, né? Há toda uma revolução aí na questão do cânone, do próprio cânone literário, né? E, por coincidência, né, quer dizer, ele vai ser best-seller, né? Ele vai ser um best-seller, e escreve durante uma década, que isso foi assim de uma rapidez muito incrível, né? E com isso os seus próprios amigos, os seus próprios colegas vão ficar entusiasmadíssimos com o que ele estava trazendo, né? E principalmente porque ele tem um livro que nos interessa muito, né? Que é justamente o Beira-Mar, que é sobre a história da sua permanência em Minas nos anos 20, em Belo Horizonte, em que ele vai destrinchar toda essa geração, né, que o formou, né, e que eram os seus colegas de turma da Faculdade de Medicina, e principalmente os modernistas mineiros, né? Então, ele tem realmente uma veneração muito grande por eles. Ele vai escrever, né, sobre cada um de uma maneira interessante, porque é uma visão dele, né? É uma imagem que ele vai criando aí desse perfis. E é claro que cada um, né, tem o seu olhar com relação aos escritores, mas é um documento que virou referência, né, para todo o estudo do modernismo, principalmente do modernismo brasileiro e do modernismo mineiro, né? Ele conseguiu, né, através de toda uma pesquisa, né, feita, que foi assim, incrível, com entrevistas
com uma dedicação muito grande em fazer questionários para os seus colegas, né? No caso de Beiramar, sabe, querendo saber todo o histórico da sua vida, desenhava muito bem, né? Então, ele tem, no arquivo da Casa Rui Barbosa, nós temos aí um acervo maravilhoso, em que ele vai também tentando, né, fazer essa descrição dos seus personagens a partir também dos desenhos que ele fazia. Então, é de uma importância muito grande a obra do Pedro Nava, né? E com isso, nós temos esse boom, né? Esse boom da literatura memorialista, que, por coincidência, né, nos anos 80, é a data em que o Silviano Santiago vai publicar o seu primeiro livro de importância na literatura brasileira, que é justamente Em Liberdade, né? Que é justamente a relação, né, entre um diário fictício de Graciliano Ramos, ao sair da prisão, e com isso ele inaugura também um outro tipo de memória, de memorialismo, em que se foca também na figura do próprio escritor, né? Quer dizer, a preocupação do Silviano não vai ser só com a vida, né, do Graciliano, por exemplo, que ele vai inventar na saída dele da prisão, mas também com a própria formação do escritor Silviano Santiago. Quer dizer, a preocupação que ele vai ter, por exemplo, com a coincidência das datas, né, da data do nascimento dele, desse nascimento do escritor que surge aí, né, da função que o Silviano vai ter como um leitor. Ele mesmo afirmou, né, no dia que ele fez se manifestou aqui, né, comigo, quando teve aquela entrevista que nós fizemos, ele mostrou realmente que ele é, em primeiro lugar, um grande leitor. E eu diria um obsessivo leitor, um ótimo leitor de literatura brasileira, como também de literatura estrangeira, né? E com isso, coincidentemente também, nos anos 80, ele vai dar cursos na PUC, né? E vai incentivar também todos os alunos a quê? A começar a ler textos que não eram só texto literário, mas também textos que trariam essa memória, né? Esses argumentos, toda aquela contextualização para que está se formando uma cultura brasileira a partir, por exemplo, das cartas do Mário de Andrade, né, para os seus amigos, para os seus colegas mineiros, né? E o estudo, com isso, se iniciou também entre os seus alunos, entre os seus colegas, um início de um estudo sobre o memorialismo brasileiro, né? Quer dizer, vocês estão vendo que eu considero assim os dois, né, embora sejam de diferentes gerações, mas eles vão representar um papel muito importante para essa retomada, né, do memorialismo. E que hoje nós sabemos é um grande coqueluche no Brasil, né? Não só no Brasil, mas também no mundo. Quer dizer, o tanto de autobiografias, né, de biografias e de autoficção que surgem, a gente tem aí, né, uma importância demais, né, de grande importância para os estudos literários, que foge um pouco, né, do nosso estudo muito restrito só da obra literária, né? E com isso, a relação que o Silviano vai estabelecer com a literatura brasileira, por exemplo, ele vai ser justamente retomando, né, escritores, por exemplo. Ele retoma mais tarde, né, o Machado, né, que é um livro também recente, em que ele também se coloca, né, no texto como narrador, e esse narrador que está, ao falar de Machado, ele também está falando de si, quer dizer, é como se ele saísse, né? Como se ele nascesse também dessas figuras que ele vai escrevendo, que ele vai reescrevendo e que ele vai inventando também, né? A invenção, eu acho, faz parte
dessa postura poética, tanto do Graciliano, tanto do Nava, quanto do Silviano Santiago, né? E esse último livro dele, que a gente vai também trabalhar mais hoje, que é o Menino Sem Passado, que ele já deu, né, uma amostra muito grande na abertura desse festival, que foi de quase que uma aula que ele deu para a gente, né, com relação à sua própria formação, mas a sua formação também enquanto leitor da literatura brasileira, né? E o tema de hoje, né, que é a questão da restauração, o memorialismo dos dois mineiros, né, que são os temas da restauração e da enxertia, nós vamos ter a oportunidade de ouvir, né, os dois colegas dissertarem sobre esse tema. E eu trouxe, só para iniciar a nossa conversa, eu trouxe duas citações, uma do Nava e a outra do Silviano Santiago, que eu vou ler. Essa citação do Nava está em Baú de Ossos. Ele diz o seguinte, falando justamente da questão da genealogia. Ele diz, finalmente, as genealogias servem à vaidade. Pouco, porque pensando bem, as árvores de família nunca se apresentam copadas, mas mostrando no passado o galho único que não ficou esquecido. O que foi documentado, o que pode aparecer. Porque não existem famílias que não venham a um só tempo do trono e da lama. Fecho as aspas, né? O Nava vai dizer também em outra ocasião, né, que fazer memórias também não é só ficar contando os fatos, né? Você tem também que ter toda uma dose de ficção. E o Silviano Santiago, né, no seu último livro, que é o Menino Sem Passado, ele, com relação à questão da genealogia, que vai ser o nosso tema, um dos temas de hoje, ele diz o seguinte, ao contrário da árvore, ele diz isso no capítulo sobre genealogia e formigas. Ao contrário da árvore genealógica, cuja seiva parte de solo e de raízes patriarcais, únicas, e encaminha-se pelo tronco para, por capilaridade, se espraiar pelas partes superiores do vegetal, a história de família que narro cresce por efeito de lances inesperados, zigue-zagues, súbitos, entroncamentos rebeldes e suplementos definitivos. Quer dizer, com isso ele vai desenvolver, né, toda essa teoria da enxertia, né, que justamente nos atrai muito, né, nessa tentativa de quase que de rompimento com uma genealogia tradicional dos próprios memorialistas, né? Quer dizer, então, eu convido, né, aos dois colegas a iniciarem esse papo, né, e para vocês verem como que eles são também os especialistas na obra do Nava e do Silviano Santiago. Quem quiser começar, Marília ou Wanda. Marília? Pode começar, eu falo depois. Não, pode falar, Marília. Não quer começar? Você é mais jovem, mais inspirado. Ladies first. Não, ladies first. Tá bom. A Leide aqui, que não é muito Leide, começa. Bom, quero começar, claro, agradecendo essa oportunidade ótima, o convite da Eneida e a aceitação, naturalmente, do Wander, para a gente se reunir aqui e conversar sobre esses né, sobre o memorialista, mais ou menos referência da literatura brasileira, e essa trajetória de narrador, de poeta e especialmente de ensaísta do Silviano Santiago, que agora
também vai incluir, né, na sua obra o memorialismo. E é muito bom que, né, é de propósito, certamente, que Eneida escolheu essas duas citações, e eu queria, então, começar falando um pouquinho sobre isso, lembrando que, embora, né, de uma maneira mais introdutória, se possa relacionar o termo restauração com a escrita do Nava, como a Eneida falou, o Nava se dedica a toda uma pesquisa propriamente histórica, vamos dizer assim, ver, né, os seus 6 volumes de memórias. Ele tem toda uma preocupação em resgatar do tempo a história da família, ou dos 2 lados da sua família, até onde ele consegue alcançar. E o Silviano se detém mais nas datas próximas à sua própria vida. O foco do Silviano é mais fechado, digamos assim, né, na inserção desse narrador que se conta com a sua família, e a atitude do Silviano é muito mais de questionamento, de resistência a um olhar genealógico. Ele vai fazer uma série de malabarismos literários, vamos dizer assim, vai cunhar uma série de metáforas, a da enxertia principalmente, para não seguir a linha temporal contínua, essa relação de filiação. E eu aproximo, de algum modo, né, isso vai estar, vamos dizer assim, uma espécie de subtexto do que eu vou falar, as duas noções com que a antropologia trabalha a questão, né, da continuidade da espécie, vamos dizer assim. Os antropólogos, então, trabalham com 2 maneiras de se garantir às novas gerações: a filiação e a aliança. Então, de algum modo, a gente pode dizer que a preocupação com a restauração, e no caso específico desses 2 memorialistas mineiros, a maior ou menor distância do patriarcalismo mineiro seria marcado, seja por um olhar que privilegia a filiação, o tronco, né, para a gente usar a expressão árvore genealógica, né, de onde vem esse tronco que teria uma seiva única, as ligações, o parentesco de consanguinidade, e a outra forma de se produzirem as novas gerações seria sob a forma de aliança, ou seja, da ligação exogâmica, né? Não mais endogâmica, de uma relação que não privilegie
o próximo, o mais... o semelhante, na verdade, mas sim o diferente, o outro, e, né, se pode pensar até em formas de aliança demoníaca nos termos de um antropólogo que é muito conhecido hoje em dia, que é o Viveiros de Castro. E me dando conta de que o Nava seria mais ou menos da geração do pai do Silviano, digamos assim, né? Há uma distância entre 1903, quando, né, que é o nascimento do Nava, e 1936, que é o nascimento do Silviano. Isso faz com que a atração da filiação seja mais visível no Nava, então ele quer restaurar a linhagem da família, ainda que o seu olhar é muito perscrutador e, de alguma forma, resistente aos autoritarismos, também não deixe de mostrar alianças puras e espúrias na formação dos seus troncos familiares. Silviano já, por sua vez, vai aproveitar duas referências da vida para trabalhar essa relação da formação de família. Uma dessas referências é a habilidade que o pai dele, dentista, tinha, né? Como todo dentista tem uma habilidade manual muito grande, o pai dele cultivava rosas. Eu vou ler aqui muito rápido um poema de uma espécie de primeira versão das memórias do Silviano. Eu achei que eu tinha marcado. Será que não marquei? Não marquei. Fica para eu ler depois. Mas ele começa a tratar dessas questões em poemas muito curtos, crescendo durante a guerra numa província ultramarina. Depois ele desenvolve tudo isso no Menino Sem Passado. E então ele vai contar, né, que o pai dele cultivava roseiras no jardim, mas que ele não queria rosas comuns que todo mundo tivesse, então ele encomendava espécies de roseiras diferentes e, com aquelas mudas, ele fazia enxertos nas roseiras já plantadas no seu jardim e nasciam as rosas mais diferentes. A enxertia, então, se torna a metáfora privilegiada no Menino Sem Passado para desqualificar aquilo que ele chama, importando uma expressão do Drummond, as tábuas da lei mineira de família. Né? Essa família mineira que se diz pura, formada por parentes ou por iguais, na verdade, ela estaria não sendo uma roseira única, mas cheia de enxerto. E aí tem uma personagem que é mais ou menos destacada nas lembranças do menino Silviano, que é o vovô Amarante. O vovô Amarante é um avô postiço,
porque ele se casou, ou ele se juntou a uma moça muito bonita, muito sedutora, que já era casada e tinha um filho. Ele adotou esse menino, viveu com essa mulher a vida toda, mas esse menino é Sebastião Santiago, o patriarca dessa segunda família, e, portanto, um enxerto nessa roseira. Com isso, então, a gente percebe a radicalidade da ruptura com a tradição autoritária mineira, muito mais evidente do que no caso do Nava, que, embora avise para o seu leitor, né, que as genealogias muitas vezes são inventadas, mas ele faz questão de pesquisar documentos e, de alguma forma, idealizar o lado da família com que ele teve menos contato, que é o lado paterno, o lado Nava, que ele diz que era um lado de morredores cedo. Então, não só o pai dele morreu quando ele tinha 6, 7 anos, acredito, mas o avô também morreu cedo, o bisavô, etc. E ele vai mostrar todas as tramas e esse exagero de autoritarismo no lado materno da família dele, com quem, por conta da morte prematura do pai, ele acabou convivendo muito mais. E a avó dele, que é uma figura importante no texto, mas é uma figura com quem ele se debate o tempo todo, foi casada com o velho Alfred, né, com o fundador de Juiz de Fora, que já era muito velho, a avó dele muito jovens, teve uma filha, o Alfred morreu naturalmente, a avó se casou de novo, então a mãe do Nava já é filha de uma família enxertada, as suas tias não têm o mesmo sobrenome. Isso mostra que a restauração naviana não é assim tão convencional quanto a gente possa imaginar, e eu acho que muito da graça, da sedução que a narrativa do Nava tem é esse humor, né, que vai de cinza a negro, onde ele vai, ao mesmo tempo, mostrando essa espécie de nostalgia da família tradicional mineira, mas mostrando todas as trapaças para que essa família se mantenha. Eu acho que eu já até falei muito. Então, Wander, tome a palavra bem melhor do que a minha. Tudo bem, Marília. Estamos indo, né? Wander agora com a palavra. Bem, eu também queria agradecer o convite para estar aqui hoje. Isso tem uma vantagem na pandemia, que a gente pode ver pessoas que não vê há muito tempo, pelo menos por imagem. Marília, que agora, né, tem muito tempo que a gente não se encontra, não se vê, e então é muito gratificante para mim estar junto com vocês duas. Tá? Eu gostaria de... Depois eu vou retomar uma coisa que a Marília disse, que eu achei muito bom, tá? Mas eu queria retomar o que a Eneida falou, para pensar um pouco nos anos 70, porque os 3 grandes memorialistas mineiros, né, Nava, Drummond e Murilo Mendes, né, essa trinca, e agora um quarteto, né, com a entrada do Silviano, eles publicam Boitempo, o primeiro volume de Boitempo, Menino, A Idade do Serrote, são publicadas em 1968, né, esse ano enigmático. E se a gente lê na última página de Baú de Ossos, o Nava começou a escrever Baú de Ossos, né, o início dos 7 volumes, né, que ele vai fazer de memórias, começou a escrever em 68 também. Então, talvez essa coincidência que tenha chamado a atenção do Antônio Cândido, que nos anos 70 fez uma belíssima palestra,
que eu, ainda nos anos 70, claro, que eu, jovem estudante de graduação, assisti na Faculdade de Ciências Econômicas, né, em que ele falou justamente desses 3 memorialistas. Né? Então, esses anos 70 são importantes, né, por uma outra questão, para o Silviano, a lembrança da Marília é perfeita, quer dizer, esse crescendo durante a guerra numa província ultramarina de 78, né, é uma espécie de outra versão do Menino Sem Passado. Né? Eu acho um livro de poesia extraordinário, que deveria ser reeditado, né? E ele está nessa linha memorialística, apesar da maneira muito especial de enxergar o memorialismo, ou autobiografia, que é a maneira de Silviano, já está nesse livro, né? E já está dialogando, né, com os livros desses 3 grandes memorialistas mineiros, que a Marília frisou muito bem, são de outra geração. Né? Silviano é de uma geração mais recente, e esses como se fossem os pais, né, da geração dele. Então, é importante, e Eneida lembrou também que em 81 ele publica Em Liberdade. Né? Então, digamos que os anos 70 e início dos anos 80 é um momento importante na literatura brasileira, por isso, e também porque em 79 Fernando Gabeira publica O Que é Isso, Companheiro? Né? E abre as portas para um número enorme do que a gente chamou de testemunho, relato de vida, depoimento político dos jovens que estavam no exílio, em razão da ditadura civil-militar, e que estavam voltando para o país, e com abertura eles podiam falar da experiência que eles tiveram como opositores do regime. Né? Então, veja bem, nesse ambiente, né, final dos anos 60, início dos anos 80, quer dizer, nesse momento aí que parece que Eneida lembrou que o memorialismo começa a ter uma força muito grande na literatura brasileira. Né? E eu sempre gostaria de ver os dois a partir da anatomia e da enxertia, né? A restauração a partir da anatomia. E eu vou ler um texto que é super lugar comum do Nava, mas eu acho tão lindo que toda vez que eu vou falar do Nava, eu leio esse texto. Aquele texto muito simples, muito conhecido, em que ele vai falar da memória. Como a um paciente, vamos compondo o passo de uma paisagem que é impossível completar, porque as peças que faltam deixam buracos nos céus, hiatos nas águas, rombos nos sorrisos, furos nas silhuetas interrompidas e nos peitos que se abrem no vácuo, como vitrais fraturados, onde no burel de um santo vemos lá fora céus profundos, árvores ramalhando ao vento, aviões, nuvem, aves surgindo, como aqueles recortes que suprimem os limites do real e do irreal nas telas oníricas de Salvador Dalí. Um fato deixa entrever uma vida, uma palavra, um caráter, mas que constância prodigiosa é preciso para semelhante recriação. E que experiência, a mesma de Cuvier partindo de um dente para construir a mandíbula inevitável, o crânio obrigatório, a coluna vertebral recorrente, osso por osso, o esqueleto da besta. A mesma do arqueólogo que, da curva de um pedaço de jarro, conclui da sua forma restante, de sua altura, de suas asas, que ele vai reconstruir em gesso para nele encastoar um pedaço de louça que o completa e nele se completa. Para mim, é a mais bela, digamos, concepção de memória que eu conheço, é esse pequeno trecho do Nava. E eu gosto de lembrar que o Nava, né, a personagem, além de Dalí, o que é citado aqui é o Cuvier, que seria o fundador da anatomia moderna, e o Nava era anatomista. Né? Como médico, ele se preocupava, era um especialista em anatomia e se preocupava com a anatomia. Né? E a gente sabe que a anatomia ela estuda a estrutura do corpo humano, desde os sistemas até os órgãos. Né? E do grego, anatemnen, que quer dizer corte. Né? Então, a ideia de corte está muito ligada né, digamos,
a ideia de anatomia. E tem um pequeno trecho do Foucault, das palavras e as coisas, que eu acho que a gente pode fazer essa ponte entre a ideia da anatomia e a ideia dessa, eu chamei, né, a gente está chamando de restauração da memória de Nava, que é a seguinte: o Foucault diz o seguinte: a anatomia, ao cortar realmente os corpos, ao fracioná-los em partes distintas, ao parti-los no espaço, faz surgir as grandes semelhanças que haviam permanecido invisíveis, reconstitui as unidades subjacentes às grandes dispersões visíveis. Eu chamo a atenção aí as grandes semelhanças que haviam permanecido invisíveis. As análises de Cuvier recompõem por completo o regime das continuidades e descontinuidades naturais. A anatomia comparada permite, com efeito, estabelecer duas formas de continuidade perfeitamente distintas no mundo vivo. A primeira diz respeito às grandes funções que se encontram na maior parte das espécies, a outra continuidade é muito mais cerrada, diz respeito à maior ou menor perfeição dos órgãos. O que me interessa aqui nessa citação? Né? Nessa citação do Foucault, me interessa justamente a referência ao Cuvier, que também está lá no Nava, né? E que é aquele que vai estabelecer, segundo, né, as análises de Cuvier, segundo Foucault, vão recompor por completo o regime de continuidades e descontinuidades naturais. Eu acho que a coisa mais fascinante nesse trabalho de restauração do Nava é o estabelecimento dessas continuidades. Né? O que me fascina nele é como que ele vai perceber, né, através da pesquisa documental, do uso de textos, do uso de fotos, de desenhos, como é que ele vai perceber numa tia-avó lá, ou bisavó distante, ele vai perceber um olhar que é de uma sobrinha mal, de uma parente mais jovem, né, que está viva, um gesto, um olhar, uma marca corporal, quer dizer, então nessas continuidades, né, é que eu vejo esse passo, né, que ele vai recompondo a partir dessas continuidades, né, aquelas que permaneciam invisíveis, né, segundo o Foucault, e que é tarefa do anatomista trazer à vista, né, de todos. Né? Então, acho que isso me leva a pensar na obra do Nava, né, como um grande corpo anatômico, né, dentro da literatura brasileira. Né? Um grande corpo anatômico, se a gente também lembra que a anatomia começa no século II com a dissecação de animais e, posteriormente, dissecação de corpos humanos. Né? Então, eu acho que esse trabalho de dissecação, para que ele possa, né, e de corte, né, e recorte, para que ele possa perceber, né, e dar a ver essas continuidades no tempo a partir da família e da inserção da família na vida social brasileira, eu acho que isso é extraordinário. Né? Às vezes, algumas pessoas, alguns alunos acham ruim, porque acham que é muito tradicional, que é muito conservador, mas eu acho que isso é extraordinário. Né? Essa capacidade que ele tem de, pela literatura, fazer esse trabalho de anatomista. Né? Então, acho que isso é importante. Do mesmo modo que, para o Silviano, né, já em outro diapasão, o trabalho de enxertia vai ser fundamental, né? Desde aqui, crescendo, né, durante a guerra, que é esse livrinho que eu acho fenomenal. Não sei se é o poema que a Marília estava procurando, esse poema que chama Pai, mas eu ia falar 2 versos finais desse poema, que ele diz: cultiva flores no jardim, esquizofrênicos em casa. Era esse mesmo. É esse? Eu marquei, mas na hora não... Aí na página 74, Marília. É esse também que eu fiquei com esse poema na cabeça, para quando, enfim, quando saiu, né, o menino, quando eu li pela primeira vez O Menino Sem Passado, e me voltou, né, a essa ideia da enxertia, né? A ideia da enxertia que está ligada à ideia da montagem cinematográfica, que está ligado à ideia do vitral, né, de Chartres, que ele vai falar, né, dessa ideia da... ele diz, né, que a enxertia, ele diz o enxerto, a Marília mostrou isso muito bem, eu não preciso nem me estender nisso, ele diz o enxerto interrompe, abre atalhos e desvia o patriarcado de sua rota primitiva. Tá?
Marília falou isso perfeitamente, o que ela disse, né, a respeito do avô postiço, né, de que maneira que o Silviano se enxerta, né, também nessa família, né? Então acho que no caso, né, ele mesmo, né, fala do mestre na arte da enxertia, né? Ele é mestre nessa arte de enxertia. O movimento, né, temporal dentro do Menino Sem Passado é muito importante, como ele vai lá para o menino, vem para falar da experiência dele como docente no exterior, enfim, como ele faz esse ir e vir. E uma coisa que me parece também muito importante é quando ele está falando da Catedral de Chartres, né, dos vitrais, ele vai dizer tudo é fração incomunicável. Né? Então, essa ideia da incomunicabilidade, né, permanece como um tema, né, muito forte no livro, né, na história, né, desse menino sem passado, né, essa incomunicação, né, e a maneira que ele encontra de enxertar, porque também enxertar, eu fui ao dicionário para ver o que é enxertia, o que é também anatomia, né? O enxerto é a união de tecidos de duas plantas, geralmente de diferentes espécies, né? Passando a formar uma planta com duas partes, o enxerto e o porta-enxerto, diz o dicionário. Para fazer uma enxertia é necessário cortar e fazer uma fenda na planta de baixo, que é chamada cavalo, e no cavaleiro, que é a planta de cima. Fazer um corte em V no galho para encaixar na fenda do cavalo, a fim de unir as duas espécies. Eu acho que eu estou apenas repetindo o que a Marília disse de outra maneira. Né? Ela disse isso muito mais apropriadamente. Eu estou apenas reafirmando, né, o que ela disse e mostrando de que maneira essa memória é construída e de que maneira ela é construída, como no Crescendo durante a Guerra. É interessante que o livro pode ser lido pelo outro, né, a partir da publicação do Menino Sem Passado, como é que o cinema e a história em quadrinhos, né, possibilitaram digamos, deram o chute inicial para a formação cultural e artística do menino, e de que maneira que, ao mesmo tempo, foram enxertando na cultura mineira, na provinciana da pequena cidade, o gibi, o cinema, né, que falava de outras terras, de outros, enfim, dos super-heróis e tudo isso, que vai sendo enxertado, né, na vida provinciana e constituindo aí uma outra planta diferente e mesma, né, no sentido deleuziano, da história familiar. Né? E para finalizar minha parte, eu acho que é muito bonito também, né, de que maneira, né, que essa enxertia permite ao menino, de algum modo, encontrar o olhar da mãe. Né? Tem um momento no livro, né, que ele fala daquela foto que já foi capa de um livro dele, né, que é o menino, a foto tirada pela mãe, o menino está olhando para a mãe. Então, é isso que está fora do quadro, isso que está fora da roseira, isso que está fora do plano, que é o que mobiliza a escrita da memória, né, das memórias dele, que é esse olhar da mãe. E eu me lembrei que também, quando eu ainda era da graduação, o Osvan Lins, um autor que a Marília conhece bem, ele falou numa palestra aqui na Faculdade de Letras que ele não conheceu a mãe e ele não tinha uma foto da mãe. Então, que ele não sabia como é que era o rosto da mãe dele. Né? E que ele escrevia para encontrar esse rosto, para desenhar esse rosto, para ver como é que era esse rosto. Né? Eu acho que, no caso silviano aqui, né, ele escreve para encontrar esse olhar da mãe. Né? E de que maneira essa escrita, né, vai possibilitar que ele possa traçar não só a genealogia da família, né, mas a partir dessa construção também da história, a construção da história literária brasileira e universal. Né? Eneida chamou atenção para isso no início, né? De que maneira que ele também se insere, né? Se enxerta, né? Nessa tradição ocidental literária, né?
Eneida falou Eneida muito bem na abertura, né, na palestra de abertura, em que ele mostrou realmente a enorme erudição que ele tem, sem arrogância, né, e que permite a ele fazer ir e vir, né, da literatura brasileira para a literatura ocidental, da vida familiar na província para a história para a vida mais geral da nação e do mundo, né? Então eu acho que esse movimento, e sempre por descontinuidades e não por essa continuidade, não há isso nenhum juízo de valor aqui dizer que a continuidade do Nava é negativa, não, a continuidade do Nava é excepcional, extraordinária, artisticamente de altíssimo nível, né? Do mesmo modo que a enxertia, né, com a qual ele trabalha aqui nas memórias, né, em que ele vai dizer que ele vai trabalhar, né, para fazer desabroçar flores em rebeldia à lógica da descendência patriarcal. Então, ele pega digamos, um procedimento desse pai que cultivava rosas no jardim esquizofrênicos, ele pega um procedimento e inverte esse procedimento, né, fazendo voltar contra si esse procedimento. É isso. Neida, você quer falar? Eu agradeço a apresentação de vocês e eu gostaria de olhar mais ou menos o que você falou da mãe, a Marília falou da avó, né? Da importância da avó na formação do Nava também. E eu gostaria que vocês fizessem uma relação, se é possível, entre esse patriarcalismo, né, mineiro e essa, sei lá, uma retomada também de um certo matriarcado, né? E a posição, por exemplo, do Nava, né? Quando o pai morre, ele tem que voltar para o Juiz de Fora, né? Dentro de uma perspectiva de decadência, ele vai ficar nas mãos dessa avó, né? E o Silviano, ao mesmo tempo, ele está o tempo todo saindo, né? Saindo da família, saindo da província, indo para Paris, indo para Rio de Janeiro, depois dos Estados Unidos. Quer dizer, como que a gente considera, dentro dessa perspectiva, a perspectiva, vamos dizer assim, cosmopolita desses dois autores? Então, eu estava ouvindo a maneira tão interessante que o Wander, como o Wander falou sobre a fotografia, né, com alguns meses, e que ele, né, se remete a uma frase do Barthes, que diz que, no seu estudo de fotografia, que ele escolheu uma foto só porque aquilo o atraiu muito, porque aquela mulher tinha olhos que tinham visto Napoleão, né? E ele, então, diz que a irmã guardou essa foto dele, bebê, e depois mandou para ele, e que ele guardava aquilo como uma coisa muito importante, porque eram os olhos que viram a mãe. E eu né, fiquei pensando nos dois, né, nas duas narrativas de memória, que são textos, né, naturalmente longos, seja com muitos cortes e enxertias, ou com mais continuidade, mas que são modos de excesso, como uma espécie de resposta para as faltas que desencadearam, que motivaram essas narrativas. No caso do Silviano, muito forte,
a perda da mãe quando ele ainda era muito, muito pequeno. Ele teria 1 ano e meio quando nasce o irmão seguinte e a mãe morre de parto. E essa perda da mãe e essa falta que vai acompanhá-lo pela vida toda o transforma naquilo que ele chama de um menino sonâmbulo. E ele vai explicar em capítulos diferentes que o sonambulismo permite que o menino seja 2, que ele se desdobre, que ele se invente. E como o Wander disse de uma maneira, né, muito interessante, justamente encaminhando nesse sentido da pergunta, né, da proposta que a Eneida fez, há um menino órfão, sem mãe, que vai olhar para o jardim e para o quintal da sua casa, que vai se voltar para os insetos, para os bichos pequenos, que vai ficar inconformado com o fato de o pai contratar um homem para todo ano ir lá com um formigador, com uma máquina para matar as formigas, e, ao mesmo tempo, é aquele que sai de casa, que compra os gibis na banca de jornal e que entra no cinema para ver os filmes americanos da guerra. Então, ele está, ao mesmo tempo, entrando num subterrâneo de formiga para ver as formigas, ele está tomando conhecimento com a terra, com essa mãe terra, que com a morte da mãe não é mais aquele apoio para as crianças, principalmente para os filhos menores, e também se aventurando fora de casa, para o mundo e também para a imaginação. E é justamente nesse deslocamento entre um outro mundo, o mundo da aliança demoníaca, uma espécie de aliança do humano com as outras espécies, por um lado, justamente, né, numa espécie de antecipação dessa crítica, desse mal-estar atual com o antropocentrismo. E, por outro lado, os deslocamentos vertiginosos da imaginação, que vão buscar fora, né, no cinema americano, nos quadrinhos traduzidos, e o formigueiro, para ele, é o mundo do príncipe subterrâneo. Ele vai juntar esses 2 mundos e, com isso, ele vai sonambulamente observar de uma maneira muito mais madura do que a idade dele permitiria. Ele vai observar a família mineira, autoritária, fechada, e perceber as outras possibilidades de escape desse mundo fechado. E, com isso, ele vai fazer um jogo bastante, como é que eu vou dizer, ousado, quando ele aproxima
né, por uma volta muito grande, que eu não vou falar agora porque não há nem tempo, mas ele aproxima o sobrenome materno dele, que é Farnese, de Friedrich, né, do primeiro nome do Nietzsche, e o nome da mãe dele, a mãe dele em solteira era Noêmia Farnese, e o Nietzsche é Friedrich Nietzsche, FNNF. E ele vai, então, lembrar, né, também uma linguagem metafórica do Nietzsche. Vejam o voo, ele passa não só, né, de dentro de casa, do formigueiro subterrâneo, de uma cidadezinha de onde a mãe vinha, menor ainda do que Formiga, que era Pains, para o século XIX, para a reviravolta no pensamento ocidental que o Nietzsche dá, e vai buscar essa comparação do Nietzsche da dor, da alegria, mostrando que a dor do parto, né, não devia ser vista como uma maldição, como uma coisa negativa, mas, ao contrário, como a abertura para a alegria. E essa ligação com o outro, com o diferente, que, né, na trajetória biográfica do Silviano de algum modo, a literatura francesa, né? Ele vem para a literatura brasileira através da literatura francesa, a sua formação é através da literatura francesa, a sua tese é sobre o Gide, e ele vai, então... há também, né, só um parênteses aqui, quando ele usa esse título, Sem Passado, ele está se lembrando ele mesmo se refere, ele rouba, né, ele enxerta como título da obra dele o poema do Murilo Mendes, cuja primeira estrofe é: fiquei sem tradição, sem costumes nem lendas, estou diante do mundo, deitado na rede mole que todos os países embalançam. E se o Murilo Menino é aquele para quem a tradição são os costumes e as lendas, né, e que está diante do mundo, essa ruptura com o passado, que a morte da mãe acaba mostrando, né, tocando a sensibilidade do menino e do adulto, vai abrir para ele justamente esse outro mundo, que é o mundo da imaginação, né? Aquilo que o menino sonâmbulo, aquelas aventuras, aqueles tombos, aqueles deslocamentos do sonâmbulo que vão levá-lo à arte estrangeira, aos filmes americanos, a grande literatura, né, não só francesa, mas mundial, e a essas outras possibilidades que serão justamente o jardim de palavras, onde o Silviano vai fazer todas as experiências de enxertia, né? Com a habilidade, se a habilidade do pai dele era manual, a habilidade dele, naturalmente, é especulativa. Na mesma linha da Marília, né, eu só gostaria de acrescentar que a formação lá do Pedro Nava é mais formação de letras, tem uma formação mais letrada, né? E está mais ligado digamos, à linha materna, né? Já que a ausência do pai é definidora
escolha, né, quase que obrigatória dele pela linhagem materna, né, e a linhagem materna que vai levá-lo às letras, né? E no Silviano, né, a falta da mãe, né, vai levá-lo a se confrontar de maneira mais, como a gente poderia dizer, de maneira qualificada, de maneira mais forte, talvez, com o patriarcado, né, com a lei do pai, né? E a maneira dele se desvincular com a lei do pai a gente sabe que é saindo fora da cultura provinciana e indo para o cinema e para a história em quadrinho, né? É uma outra geração, outro tipo de formação que passa pelo cinema e passa pela história em quadrinho, ou seja, passa pela cultura de massa, né? Enquanto a formação de Nava passa pela cultura erudita, sobretudo a cultura letrada, né? A de Silviano, sem abandonar, evidentemente, a letra, né? A literatura, a filosofia, passa pela cultura de massa, né? De menino, imaginem, um menino numa cidade interior de Minas, nos anos 30, 40, né? Entrando em contato com a literatura de massa, né? Os deslocamentos que isso provoca, né? E as maneiras, né? Que ele reage a essa questão. E uma outra questão que ele chega a tratar, mas não aprofunda muito, é a questão do imigrante, né? Que a família é imigrante, né? A Farnese é italiana, né? Então a família imigrante já é um outro deslocamento dentro da família, as tábuas da lei mineira de família, né? Nós que somos mineiros sabemos disso, apesar de Eneida e Marília terem um sobrenome estrangeiro, né? Eneida não aparece, mas ela tem um Piselli, né? A Marília tem um Rotier. Essas leis mineiras da família buscam diminuir ou amenizar ao máximo essa diferença trazida pela outra cultura, pela outra língua, né? E de que maneira que o Silviano vai também, ou o menino sem passado, né? Ou o menino vai ter de lidar com essa diferença, né? Que há a questão da imigração, ou o traço, né? Imigrante estrangeiro, vamos dizer, da família materna, traz para a história dele, né? Para a formação dele e a história dele, né? Então já é mais um elemento que eu acho que diferencia do Nava, né? Eu lembro que é um momento, uma parte do Nava que dá muita discussão entre os alunos, né? Os jovens, sobretudo, é quando ele fala que a família dele é uma família igual a todas as outras, mas só que antiga, né? Então, esse só que é antiga, são mais ou menos essas palavras, minha memória não é boa, essa família só que antiga já justifica, né, essa genealogia dele, né? E, diferentemente de Silviano, em que a família não é antiga nem nova, né? É uma família estrangeira, né? Nesse sentido, a família, ele se sente estrangeiro no lugar e que tem uma família que tem um composto, né? Um traço, né? Não é definidor, mas tem um traço que é estrangeiro, né? Que é de outra cultura. Eu acho que enfim, que diferencia, né? Mais um elemento diferenciado das memórias do Nava, e outro modo de conceber a história social brasileira, né? Que eu acho que no Nava essa parte ele vai muito pela linha portuguesa, né? Da origem, vai até o Ceará e antes até Portugal, e o Silviano é essa outra linha em que entra aí esse elemento, esse enxerto aí na cultura nacional, que é o que vem de outra cultura, né? Que é o Farnese, que vem de outra cultura. Agora estão me avisando aqui, que, né, nós já passamos das 6 horas, tem uma pergunta aqui, quem vai fazer é a Bruna, né, Bruna? Tem uma pergunta para a gente aqui da Ana Chiara. Ei, gente, boa tarde, boa noite já, né? Antes de falar da pergunta, Dani, queria só ler alguns comentários que vieram pelo chat também. A Aline Leal comenta: bela apresentação, Maria. O Rômulo Santos de Almeida: diálogo fantástico, reflexões incríveis, estou adorando. E o Nelson Reis da Silva Neto, que ele está amando a apresentação dessa mesa.
Agora vamos à pergunta da Ana Chiara, ela não dirige a todos vocês, né? Ninguém específico. Haveria enxertia nessa infância das memórias de infância lidas pelos dois? Uma enxertia do imaginário literário? Seria essa? Neida. Quer responder, Neida? Abre o microfone. Eu não peguei o final. Não peguei o final. Claro. Ela comenta, haveria enxertia nessa infância das memórias de infância lidas pelos dois? Seria uma enxertia do imaginário literário? Acho que sim. Se você for retomar, por exemplo, essa enxertia do imaginário literário, por exemplo, no Nava, é incrível, né? Como que ele vai o tempo todo também se apoiar, né, em obras literárias e principalmente na sua construção da memória a partir de Proust, né? Quer dizer, você já tem aí um desvio, né, dessa concepção bastante nacionalista, né, da literatura, que é justamente retomar o Proust, né? O Proust vai ser para ele o grande, né, incentivador dessa memória que ele vai construindo e que é uma memória o tempo todo inventada também, né? Quer dizer, e é interessante também a gente perceber que tanto Nava quanto Silviano são sobrenomes italianos, né? Quer dizer, Pedro Nava e Silviano Santiago. Quer dizer, o Silviano já tem uma reflexão anterior sobre essa questão do italiano, né? Em uma história de família, e é claro que o tempo todo ele está retomando isso, e o Nava, voltando à questão da genealogia, né? Como a Marília falou, quer dizer, a história, né, do sobrenome Nava, para ele passa a ser quase que impossível, né, dele chegar. Então, quando ele vai à Itália, né, ele vai procurar na lista telefônica todos os Navas, né, que ele queria encontrar, um seu, já que no Brasil ele não estava satisfeito com essa descoberta da sua ascendência, ele vai, então, procurar. E o próprio Ciro dos Anjos virou para ele e falou assim, olha, isso é bobagem, você vai chegar lá, você vai encontrar uma multidão de sobrenome Nava e não vai chegar realmente a lugar nenhum. Então, é o que aconteceu. E com relação, então, a essa enxertia, né, no Silviano, o tempo todo, né, o tempo todo é uma enxertia desse imaginário literário, quer dizer, a memória vai se fazer através da mediação da própria literatura também, né? Não é só da vida, não é só da vida desses dois representantes, desses dois memorialistas, eles também têm toda uma carga, né, com uma herança literária. No Silviano, então, isso é mais do que visível, né? A gente ainda tem quanto tempo? Acrescentar o que a Elida falou, talvez uma coisa, talvez, não estou agora a ideia, talvez esse imaginário literário, né, esse paradigma proustiano, Nava, seja mais passivo, né? Passivo, não sei se é a palavra, enquanto que no Silviano é mais ativo no sentido de que mobiliza mais, né? Mais os próprios, enquanto que o Nava, de alguma forma, a obra memorialística dele reafirma a obra de Proust, né? O de Silviano ele vai deslocando, né? E enxertando obras alheias de maneira que é impossível você eleger um paradigma de legitimação do texto dele, né? Que vai se construindo por esse movimento, né? Que não para, né? Desse imaginário literário, né? Claro, faz parte dele.
É verdade. Interessante da gente lembrar, né? Isso é um capítulo que certamente chamou a atenção da Eneida, mas ela não mencionou agora, é que o Silviano vai, quando ele vai mostrar, né, nessa espécie de escrita que a gente pode chamar de sonâmbula também, ou da enxertia, que é sempre dupla, ele vai buscar a expressão que é do Mário de Andrade, o Mário de Andrade, pesquisador né, do folclore, dos ritos populares, que ele vai explicar do cantor popular pela traição da memória. Então, o jovem cantador, ele vai ouvir, ele vai tentar decorar aquelas melodias e depois, né, quando ele vai entrar nos desafios, quando ele vai tocar em público, né, naturalmente ele não se lembra exatamente de todas, ou que ele não distingue uma melodia da outra, e é justamente, ele vai construir a sua marca registrada, né, de instrumentista ou de cantor, quando a memória dele trai e ele transforma aquela melodia decorada numa outra melodia, de uma outra maneira. E é assim também, né, a linhagem proustiana do Nava, e a linhagem que é, ao mesmo tempo, gideana, proustiana também, enfim, né, enfim, do cinema, tanto do cinema mais convencional americano, quanto do cinema de vanguarda, de Eisenstein, né, dos outros desdobramentos, que vão sendo apropriados e, ao mesmo tempo, transformados na sua escrita, da mesma maneira com que os dois, embora em graus diferentes, vão procurar recompor uma família na escrita, embora sabendo, né, que a árvore é viva e que o papel é estéril, mas eles vão recompor essa tradição local, mas sempre com enxertos né, das procedências as mais distantes e as mais distintas. Chegou mais uma pergunta? Está aparecendo aqui, não sei se vai... E posso apresentar ela já, gente? O Daniel Mendes pergunta se é possível afirmar que o contato do Silviano com a cultura de massa em sua infância foi crucial para que, anos mais tarde, ele enxergasse o que nomeou por entre-lugar na literatura latino-americana? Difícil. Wander, vai você aí. Não sei como responder essa pergunta. Com certeza, sim, né? Porque... mas eu não saberia responder. É ótima pergunta, mas eu não sei de que maneira, né, que essa cultura na infância essa cultura de massa, né, que vem de fora, né, vai talvez sim, né, no sentido que é uma outra cultura, né, que vai se encontrar, né, com a cultura local, né, e a partir desse encontro nasce um terceiro elemento, né, que é o entrelugar, né, que não é nem mais a cultura local, nem mais a cultura estrangeira, né, a cultura que vem de fora. Eu estou chamando de estrangeira a cultura que vem de fora da província, que vem de fora do local, né?
eu chamaria isso de o que vem de fora de estrangeiro, né? Do local. Eu acho que entre o local e o que vem de fora, né, se cria um terceiro elemento aí, que é o que se pode chamar de entrelugar, ou talvez de transculturação, né, como quiseram outros críticos, né? Mas eu acho que o entrelugar é esse lugar entre o fora e o dentro, né? Não é nem mais o que vem de fora, nem mais o de dentro, quer dizer, não é nem o local, nem o, sei lá, hoje a gente chamaria de global, né? Ou internacional, como a gente chamava antes, né? É um outro elemento e é nesse lugar, né? Que é um lugar de conflito, evidentemente, né? Não é um lugar pacífico, que é o entrelugar. Talvez, não sei, talvez Eneida e Marília consigam responder melhor do que eu. Marília, você tem alguma resposta? Fiquei me lembrando de uma observação que Silviano faz, não lembro exatamente aonde, que ele diz que ele foi um leitor tardio do Borges. E, portanto, Borges passou a ser muito importante para ele, porque no Borges que ele percebeu que o próprio e o alheio estão indiferenciados, né? Borges é o autor do conto, né? Como é que chama? Pierre Menard, autor do Quixote. Então, seria justamente esse escritor latino-americano que não só transitava entre os clássicos e a cultura de massa, né, com muita... né, sem um pudor, digamos assim, né, do mesmo modo que ele copiava aquelas histórias de detetives, copiava naturalmente, traindo essas histórias. Ele também escrevia histórias como se ele tivesse inventava histórias como se ele estivesse recuperando uma velha lenda oriental, alguma coisa assim. E é justamente, né, essa espécie de iluminação que a leitura do Borges teria trazido para ele, é que, relacionando com, né, o momento em que ele se torna, né, professor de literatura brasileira em departamentos, naturalmente, né, latino-americanos, tendo sido, durante alguns anos, professor de literatura francesa nos Estados Unidos, quando ele passa, né, para os departamentos latino-americanos, não sei se o que eu estou contando da trajetória profissional de Silviano está perfeitamente correto, mas é mais ou menos isso, ele vai né, justamente passar pela noção de antropofagia do Oswald de Andrade e vai, eu creio que, combinar todas essas apropriações traidoras do Borges com a noção, né, de devoração do outro, de que uma cultura ela só se constrói nessa tensão, né, que é a devoração, mas é uma devoração cuja digestão transforma tanto o que foi apropriado quanto o que foi apropriado, que ele desenvolveria né, que ele cunharia esse conceito do entrelugar. Eu lembraria aqui um episódio muito mais, vamos dizer assim, comum. O Silviano, ele, por exemplo, numa literatura dos trópicos, ele traz quem? Ele traz Caetano, ele traz a música popular,
né? Quer dizer, o tempo todo, dentro de uma perspectiva dos estudos culturais, né, que vão vicejar aí nos anos 80, então ele nunca aparenta, né, apresenta uma separação entre alta arte e baixa arte, né? Quer dizer, ele tem toda uma condescendência com a cultura de massa que muitos pesquisadores na época torciam o nariz, né? Quer dizer, o entrelugar dele vai ser justamente uma resposta que as ideias estão fora do lugar, né, de que é preciso resguardar, né, toda uma tradição literária, uma tradição de boa literatura, mas ele não, ele vai justamente trabalhar com esses outros, né, essas outras manifestações que vêm também da cultura de massa. E do Oswald de Andrade também, é claro, eu acho que ele retoma nessa época, né, toda a antropofagia do Oswald. Eu acho que nós estamos terminando, não é? E às 6h30 começa a outra sessão. Eu só gostaria de, mais uma vez, agradecer, né, ao Festival de Inverno. Espero que essa nossa experiência se repita, mas se repita de uma modelo presencial, não é? Embora eu acho que tenha tido sucesso muito grande. E gostaria de passar a palavra para o Wander e para a Marília para umas palavras finais. A palavra final é de agradecimento, né? Não só à mesa, à Eneida e ao Wander pela parceria, como ao festival, né? E parabéns a essa coordenação do festival, tão bem feita, e é uma memória que a gente tem também dos festivais, né? Há 250 anos atrás, quando eu era nova, eu ia para Ouro Preto para participar do Festival de Inverno, e agora a gente está aqui na internet, né? nesse país chamado internet, lembrando daqueles tempos. Também só queria agradecer o festival e dizer da alegria de estar junto com a Marília e com a Eneida, né? É sempre uma oportunidade valiosa, né? Preciosa, ter o ensinamento das duas, né? E agradecer e cada vez mais o festival continue, né, com a resistência que é, né, nesse país horroroso que é o nosso. Esse festival é também um ato de resistência. Muito obrigada, eu também gostei demais dessa nossa conversa. Boa noite de novo, muitíssimo obrigada pelas reflexões, Marília, Wander e Eneida, foi um prazer esse time de peso maravilhoso da literatura com a gente. A gente agradece também ao Jonathan Galvão e a Ana Batista pela interpretação em Libras, e a vocês que nos acompanham pelo YouTube. Sigam aqui com a gente. Em momentos, vamos voltar com a palestra Rever Macunaíma, de Jaider Isbel.